Seguinte, pessoal, quando a gente pensa em língua portuguesa, em matemática, em qualquer outra disciplina que seja conteudista, que tenha essa pegada da hierarquização, da sistematização do conhecimento bem bonitinho, isso fica mais fácil, né? A gente vai estudar matemática, você vai estudar o quê? Logaritmo. E você? Geometria. Então, essas classificações, elas são mais dadas. Quando a gente pensa em educação física, isso acaba sendo mais abstrato, porque nem sempre a educação física, enquanto disciplina que chega nas escolas, ela tem uma organização que é muito boa. Essa organização melhorou de uns tempos para cá, coisa que é muito recente, assim, eu diria que de 30 anos para cá. Para uma disciplina, lá, isso é pouco, isso é muito novo, tá certo? Então, a gente tem essa divisão aí, né, das práticas corporais. O que são as práticas corporais? São as coisas que a gente estuda na disciplina da educação física. Então, a gente tem essa divisão aí clássica entre lutas, ginástica, dança, esportes, jogos e conhecimento sobre o corpo. Esses conhecimentos sobre o corpo, eles estão sempre atrelados, né, a essas práticas corporais. Por que isso? Porque disciplinas como biologia, a própria medicina, estudam com mais propriedade e profundidade esse tipo de assunto. Mas aí a gente estuda também, só que sempre levando em consideração, né, as transformações, o contexto do corpo, que é biológico, que é cultural, que é social também. Então, todas essas práticas corporais que o ser humano construiu ao longo da sua história fazem parte de uma área de conhecimento que a gente chama de cultura corporal de movimento. Qual é o conhecimento da educação física? A cultura corporal de movimento. Qual é o objeto de estudo? As práticas corporais, certo? Então, esse panorama geral foi o que a gente comentou um pouco na aula passada. Professora, mas você não acha que algumas práticas podem não se enquadrar nessas classificações? Sim, algumas delas, a exemplo do parkour, da yoga, da antiginástica, da ginástica laboral, a meditação, as práticas corporais de natureza, o tai chi chuan, enfim, uma infinidade de práticas não se enquadram nessas caixinhas, tá? Por quê? Porque a cultura corporal de movimento é muito rica, ela tem características culturais, regionais, e ela vai sempre se transformando. Todo dia vai ter gente criando novas práticas corporais. Então, não tem problema algum. A gente tem por missão e desafio estudar essas coisas também. Então, como essas classificações, né, esses blocos de conteúdos, eles podem nos ajudar, né? Até porque, na aula passada, eu falei que as questões que caíam no Enem exigiam menos apropriação de conteúdos, né? Não precisa estudar enlouquecidamente 20 livros de educação física para acertar as questões que vão estar lá. O que precisa mais é você conseguir interpretar a questão, é você ter conhecimento de mundo. Como assim conhecimento de mundo? Como é que a gente estuda educação física, como é que a gente se apropria da cultura corporal de movimento? Praticando. Praticando. Não tem outro jeito. Tá certo? Eu também não estou dizendo que para acertar as questões do Enem, você precisa virar uma pessoa fitness de uma hora para outra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais experimentação, mais situações de práticas corporais você puder experimentar, melhor. Maior compreensão você vai ter sobre essas práticas e melhor você vai conseguir responder essas questões. Eu vou sair só um segundinho daqui para ver, porque eu acho que alguém solicitou para participar. Paulo Henrique. Tá claro até então, gente? Aproveitando que eu estou olhando para o chat. Cláudia respondeu, Rodrigo respondeu. Tranks. Voltando.
Agora eu preciso que vocês respondam na voz. Vocês estão vendo aí um meme do John Travolta no slide? Alguém me responde? Sim, Para estou eu ver vendo. pronto, então eu estou no mesmo slide que vocês. Não, porque eu estou me apropriando ainda, gente, dessas coisas e fico com medo de estar falando uma coisa e vocês estarem vendo outras imagens, certo? Obrigada. Certo. Se eu não preciso me apropriar de tanto conteúdo assim, e se eu preciso de mais interpretação e de conhecimento do mundo, qual é o... É entender o cerne, né? A essência, a ideia principal de cada um desses blocos de conteúdos. Ou seja, o que, que tem que ter, o que, que de esporte eu tenho que entender? O que, que de lutas eu tenho que entender? Ai, Loreta, eu preciso saber todas as regras de todos os esportes do planeta? Não. Até porque nem os profissionais de educação física sabem. Eu, inclusive, não sei. Se você me perguntar, Loreta, você sabe com profundidade a regra de quê? Eu vou dizer de quase nada. Aliás, eu sei com profundidade a regra da ginástica rítmica, que foi a modalidade que eu fui técnica. Mas as outras, eu tenho noções e eu consigo consultar, né, em documentos e manuais, caso eu precise saber de detalhes dessas regras. Mas vocês também não precisam saber disso. Mas se eu souber o principal de cada um desses conteúdos, eu consigo responder facilmente as questões. Então, antes das questões, é importante revisar os pontos principais, os tópicos, que eu vou deixar na pastinha de vocês, que eu estou devendo. Certo? Ok, Loreta, então qual é o objetivo da gente responder as questões anteriores? Né? Qual é o objetivo? Elas já caíram, elas não vão cair iguais outra vez. Não, elas não vão cair iguais. Mas toda prova de qualquer concurso que vocês fizerem na vida de vocês, anotem essa aí, não é dica para o Enem, é dica para a vida. Dica de quem já fechou prova de concurso, certo? Qualquer prova tem um padrão, certo? E que padrão é esse? É o padrão da organizadora da prova. Ah, Loreta, é a Comperv que vai organizar. É o IPAD. Não sei. Se você entrar no site dessa organizadora e catar todas as questões sobre o mesmo assunto, por exemplo, língua portuguesa, você vai ver se a banca ou a organizadora ela tem uma característica de ter mais gramática, de ter mais interpretação de texto. Por que isso, Loreta? Você está doida? Não, eu não estou doida, não. Eu sei que cada organizadora dessa tem um conjunto de professores que organizam essas questões. Então, se eu conseguir responder todas as questões sobre esse assunto, eu não tenho como errar na hora de fazer a prova. É isso. Ponto. Por isso que eu estou dando tanto destaque a gente voltar para as questões. Ok. O Enem é um concurso, né? É uma prova que funciona, acho que desde 2000 que tem Enem, 99, acho que antes, mas ela vale como porta de entrada das universidades públicas de uns anos para cá. Né? Antigamente, a UFRN, por exemplo, em 2000, que foi o ano que eu fiz o vestibular, ainda era vestibular, embora já existisse o concurso do Enem. Então, o Enem também é novo. E, assim, como a cada mudança de governo, existe a possibilidade, embora isso não devesse existir, de troca de bancas também, isso talvez seja uma dificuldade para vocês. Mas até o ano passado, a prova, pelo menos as questões de educação física, apresentaram mais ou menos o mesmo padrão. Então, fica essa dica, gente, para o Enem e para qualquer concurso que vocês forem fazer. É importante entender a lógica do organizador, a lógica de quem está propondo o concurso. Vamos lá. Conhecimento sobre o corpo. Na aula passada eu falei para vocês também sobre essa coisa de não abranger apenas elementos biológicos para pensar esses conhecimentos. O corpo, ele é biológico, ele é cultural, ele é social. Então, existem importantes reflexões que a gente pode tirar disso aí.
Primeira questão. Posso começar? Espera aí que eu vou voltar aqui, porque eu recebi mais uma mensagem. Mais um pedido de autorização. Não está aparecendo aqui, não. Estou vendo se outras pessoas pedem para participar, tá, gente? Quem não tem o acesso direto ainda. Tá tudo bem até agora? Posso começar com as questões? Primeiro bloco de conhecimentos, conhecimento sobre o corpo. Certo? Só vejo Rodrigo e Claudinha responderem. Podem continuar respondendo, pelo menos eu não fico sozinha aqui no planeta. Ai, ai. Vamos lá. Essa foi a primeira questão. Vocês estão vendo? Rodrigo, você que tem coragem de falar no microfone. Então, está vendo uma questão de 2008? Sim, professor, estou vendo. Muito obrigada, querido. Vamos lá. A primeira questão que caiu de educação física na vida do Enem foi a questão sobre IMC, Índice de Massa Corpórea. Dá um de agonia. O índice de massa corpórea é uma medida que permite a eliminar a física do se nesse caso, você tem menos de 18, meio, né? Significa que você está magro. Entre 18,5 e 24,9, você está normal. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. Entre 30 e 39,9, obesidade, 40 ou mais, obesidade mórbida, ou obesidade grave. Aí tem essa medida, né, ela é feita em função da massa corporal dividida pelo quadrado da altura, e o resultado dá aí esses números que podem variar entre, sei lá, 15 e 45. E apresenta aí na listinha o nome de várias criaturas. João, que tem 113 quilos, 4, e 1,80 de altura. Maria, que tem 45 quilos, mas tem 1,50 de altura. Cristina, vocês estão vendo aí essas medidas. E pede-se para interpretar aí a situação de cada sujeito desse. Se eles estão, né, acima, na normalidade, enfim. Então, no quesito A diz, Cristina está dentro dos padrões de normalidade. É verdade? Aí, vamos lá. Não, Cristina está com IMC de 15, o que significa que ela está muito magra e ela tem um risco de doença elevado. Maria está magra, mas não corre risco de desenvolver doenças. A gente vê que Maria está aí no índice da normalidade, certo? Mas não está magra, ela não está numa situação de magreza, de acordo com essa tabelinha aí. João está obeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado. João está com 35, né, de IMC, que ali na tabelinha tem escrito muito elevado. Parece que já encontramos a nossa resposta correta, mas aí o que a gente faz? A gente já olha as outras para descartar também. Antônio está com sobrepeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado. Sim, Antônio está com sobrepeso, mas o risco não é muito elevado. E Sérgio está com sobrepeso, mas não corre risco de desenvolver doenças. Sérgio está bem obeso, então ele tem um risco muitíssimo elevado de desenvolver doenças. Beleza? Fácil essa, gente, ó, mas foi uma questão de 2008, não cai mais assim não, tá bom? Vamos nos desiludir.
Comentários. Loreta, professora Loreta, acho difícil que caiam questões sobre essa medida ainda no Enem. Óbvio que não é impossível, mas é difícil. Por quê? Porque existem outras formas de se avaliar fisicamente alguém, né, outros índices, e que nem sempre esse parâmetro, ele pode ser tomado como referência, tá? Por exemplo, um atleta de boxe, ele pode, de peso pesado, ele tem uma massa gigantesca e nem sempre ele tem muita altura, ok? Ok. Mas isso significa que quando você fizer o cálculo do seu IMC dele vai ser elevado, vai ser de uma pessoa obesa, sendo que o percentual de gordura dele já não indica isso. Então, não faz sentido, tá certo? Então, essas informações aplicadas para gestantes, crianças e principalmente atletas, porque o corpo do atleta, ele tem a forma do que o esporte que ele pratica exige, certo? Não é um corpo que nem se aproxima de padrões de beleza, isso que a gente vai discutir depois, e muito menos da obesidade. Né? Ele é um corpo potencializado para o esporte dele. E além disso, essa tabela, ela foi mais detalhada depois, tá certo? Então, eu acho que com essa simplicidade de questão, não vai cair de novo. Gente, beleza até agora, vou olhar o chat. Tranquilo? Ó, a gente vai continuar com as questões relacionadas à saúde e conhecimento sobre o corpo, certo? Vamos lá. Nessa questão que caiu em 2009, diz assim: saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é que a aptidão física, entendida como a capacidade da pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueletos, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta, em consideração. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem uma boa aptidão física quando, gente, as respostas sempre, principalmente quando os textos são grandinhos, assim, maiores, elas sempre estão no texto. Algumas são corretas, outras são mais corretas ainda. O Enem, ele desde sempre tem essa característica, certo? Então, bora lá. Para ter uma boa aptidão física, a pessoa apresenta uma postura regular, essa não parece ser errada, mas será que é só isso? Já que se fala de uma concepção mais ampliada de saúde, vamos analisar as outras. Pode se exercitar por períodos curtos de tempo? Essa aí a gente já descarta porque não tem nada a ver. O texto não fala disso. C, pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independente da sua idade. Essa também parece correta. Vamos deixar ela aí em stand-by. Pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada a intensa. Oi? Como assim? Quer dizer que ter aptidão física significa que você vai ficar morto de cansado fazendo as suas atividades do dia a dia? Já descartamos essa também. E poder exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Aí está dizendo que as atividades físicas vão esgotar a gente de tudo que é jeito. Não, né, gente? Então, das que estão corretas, né, que a gente considerou aí a A, o lance da postura, que não parece estar errado, e a C, ela está mais completa. Então,
O conceito de boa aptidão física é de uma pessoa que pode desenvolver as suas atividades, tá? No dia a dia, sem morrer, né, de forma confortável, tranquila. Aí, duas coisas que eu queria que a gente prestasse atenção nessa questão. Uma é que o conceito de saúde abordado no Enem, ele é sempre um conceito amplo, tá certo? Que abrange várias áreas da vida. Mesmo quando a gente está numa prova de educação física, o conceito de saúde, ele jamais vai se restringir à questão da prática da atividade física, da prática do exercício físico, tá certo? Porque a própria OMS, desde até 1960, considerava que saudável era o ser que estava sem doença. Era a criatura, o ser humano, que funcionava, né, muito bem, em termos de sistemas, né, que o funcionamento corporal dele era bom. Atualmente, esse conceito, né, ele se transformou desde então, e a OMS considera a saúde algo que não está atrelado somente à ausência de doenças, mas sim a um completo bem-estar físico, social e mental. Esse conceito da OMS, inclusive, ele já é muito problematizado, né? Porque, poxa, parece uma coisa utópica você estar em completo bem-estar social, físico e mental. Nossa, que felicidade maravilhosa seria essa, né? Então, alguns autores criticam esse conceito já e dizem que estar saudável significa que você consegue ter uma relação de equilíbrio com os vários aspectos da sua vida. Uma situação econômica, moradia, né, a maneira como você se desloca para o seu local de obrigações, as suas amizades, as relações com seus parentes, e por aí vai. Então, é um aspecto muito mais amplo, certo? E outra coisa que eu queria falar nessa questão é a diferença entre exercício físico e atividade física. Quando eu falo de exercício físico, eu falo do movimento objetivado para o treino, a aprendizagem, a melhoria, digamos assim, de algum aspecto corporal, certo? Por exemplo, essa época não está muito adequada para fazer isso não, mas digamos que a gente vai dar uma corridinha, uma caminhada. A gente está fazendo um exercício físico. Mas, quando a gente executa essa mesma caminhada para poder ir na igreja, ir na escola, é o mesmo gesto, é a mesma caminhada, só que o objetivo que a gente está empregando nisso altera o conceito da coisa. Né? Quando eu caminho para, sei lá, para melhorar minha condição pulmonar, para emagrecimento, eu estou fazendo um exercício físico. Quando eu caminho como um transporte, eu estou fazendo uma atividade física. As duas coisas têm o mesmo gasto calórico, provocam as mesmas mudanças corporais. Sim. Mas para que eu preciso ter essa diferenciação de conceitos, Loreto? Para entender, inclusive, que as pessoas são diferentes, né? A gente tem no senso comum que todo mundo precisa fazer exercício físico, frequentar academia, blá, 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 blá. Mas a gente não pode considerar, e um bom personal trainer, ele precisa avaliar isso, a gente não pode considerar que duas pessoas que têm condições e trabalhos completamente diferentes precisem das mesmas coisas. Por exemplo, uma pessoa que passa o dia na frente do computador e uma pessoa que trabalha na construção civil carregando saco de cimento o dia inteiro. Será que essas duas pessoas elas vão necessitar do mesmo tipo de atividade física, do mesmo tipo, aliás, de exercício físico? De jeito nenhum. Assim como elas vão necessitar de alimentações, enfim, de um processo de compensação corporal completamente diferente um do outro. Certo? Então, é só para a gente diferenciar isso aí. Alguns slides, gente, eles são um pouco... eles estão um pouco distorcidos, porque eu saí esticando, copiando, colando, como eram
muitíssimas questões, então eu acabei não deixando tudo num esquema maravilhoso de tamanho e de formatação, não. Mas dá para ler, tá bom? Vamos lá. Outra questão que fala sobre saúde já em 2010. Saúde. Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo a TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia não descansa. Quer vender roupas esportivas, propagandas de academia, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas, uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso de convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande maioria, de melhor saúde. Certo? Então, aí, essa questão fala sobre essas diferentes possibilidades, né, essas diferentes intervenções que a mídia coloca para que a gente faça, né, não basta ir na academia, tem que ter o tênis de marca, o look da blogueira e o suplemento adequado, certo? Agora, vamos ver o que se pergunta. Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se do texto, certo? Do texto que fala dessa mídia, que é necessário. Vamos lá. Reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo de ter um corpo belo e saudável. Eu vou apenas reconhecer indiscriminadamente, acriticamente, e o que a mídia mandar eu fazer, eu vou fazer. Essa é a A. B. Valorizar o discurso da mídia, entendendo como um incentivo à prática da atividade física, para o culto do corpo perfeito. A gente vai discutir sobre isso também, tá certo? Embora no final do texto se coloque aí, em sua grande maioria, de uma melhor saúde, a gente também não pode simplesmente considerar que o culto do corpo perfeito é uma verdade a ser buscada. A gente vai falar sobre isso. Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal, essa me parece uma boa opção. Sim, a mídia traz todas essas informações veiculadas, né? Mas eu preciso considerar a integridade do meu corpo e a minha saúde de uma forma geral. Beleza? Já temos uma preferida até agora. D. Atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de exercícios físicos como garantia de beleza. Piorou, né, gente? Identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como o caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela mídia. Reparem que 4 dessas questões, dessas afirmações, se referem à mídia sem nenhum tipo de criticidade. E esse é o problema. E é um padrão das questões do Enem, sempre que se fala sobre mídia, culto ao corpo, padrão de beleza. Certo? Essa não é uma questão difícil de responder, gente. Mas todas elas exigem que você respire fundo e leia com atenção. Porque, às vezes, um termo ou outro contradiz a afirmativa e faz a gente errar uma besteira. Bora lá. Essa temática do corpo perfeito, do padrão de corpo, ela é recorrente. Eu coloquei algumas questões, eu enquadrei aí em conhecimentos sobre o corpo e outras questões no conteúdo sobre ginástica, certo? Então, ela permeia aí vários assuntos, vários temas transversais e se encontra, inclusive, em mais de um bloquinho de conteúdos, tá? É importante a gente tomar o padrão de corpo como padrão. Ele é inatingível. Se ele é padrão, ele é inatingível, tá? Sempre que aparecer o nome corpo perfeito, já risque a questão, corra e risque a questão. Porque não existe. O que existe são corpos diversos e existências, cada um com suas características.
Por vezes, óbvio, algumas pessoas acabam se aproximando mais dos padrões em alguns aspectos, em outros menos. Mas o corpo perfeito, de fato, não existe. É algo construído ao longo da nossa cultura, né? Algo que começou aí nos ideais de beleza clássico, gregos, em que os corpos eles eram cultuados e assemelhados a deuses a partir de ideais de harmonia, simetria, enfim, coisas que são distantes dos corpos que estão aqui, pé no chão. As questões que se referem à relação entre corpo e mídia precisam partir do pressuposto de que a mídia atende a diversos interesses, e nem sempre ao comprometimento com a saúde, viu, gente? Existe aí uma mercadorização das intervenções corporais, tá? Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar bronzeado, todo mundo quer ficar com o corpo de verão. Quem não quer, tá? Mas aí esses desejos, eles são explorados, né, para que a gente, além de querer atingir algo que é inatingível, que a gente consuma para poder atingir esses objetivos. E quando a gente atinge alguns, se criam necessidades para que a gente atinja outros. E assim, pronto. Fica aí nessa utopia do corpo perfeito. Então, sempre desconfie e sempre olhem essas questões com criticidade, que não precisa de nada, resolve facilmente, tá? Aí eu trago para vocês outra questão que se discute na arte, certo? E também quando a gente fala sobre a beleza dos corpos e dos padrões. O que é a beleza, né, gente? O que é a beleza? A arte clássica, como eu comentei, a grega, nos diz que ela é uma propriedade do objeto. O objeto, ele precisa se enquadrar em diversas características para que a gente olhe para ele e diga assim, não, é belo. Ok. Muitos anos depois, esses padrões, eles começaram a ser questionados. Como assim? Quem é que diz que isso é bonito, que isso não é bonito? São essas características? E como é que eu acho aquilo ali bonito e você não acha? Então, a beleza não está no objeto, a beleza está no olhar do sujeito. É o sujeito quem define. Não, eu acho. Você acha meu namorado feio, mas eu acho ele bonito, e pronto, e tá tudo bem. Só que isso, a arte moderna, né, militou, digamos assim, em, em função dessa compreensão de que a beleza está no olhar do sujeito. Só que a gente também não pode deixar de levar em consideração que esse nosso bombardeio de informações midiáticas, das coisas que a gente conhece desde que a gente nasce, né, das coisas que a gente aprecia, das pessoas que a gente conhece, das imagens, acabam nos formando enquanto sujeitos que apreciam a beleza. Vixe, Loreta, que viajada, que filosofada você está dando aí. Estou dando filosofada sim, porque esse é assunto de filosofia do corpo, tá? O que eu quero dizer, gente, é que a relação da beleza, ela é construída ao longo das nossas vidas. Eu imagino que muitos de nós considera as nossas mães, ou, assim, pessoas que a gente admira muito como pessoas muito belas, porque a gente tem uma relação emocional, de gratidão, né, e que supera esse tipo de relação da perfeição, supere muito. Quem tem animalzinho em casa também, às vezes, meu Deus, o cachorrinho é aquele cachorrinho caramelo, magrelo, mas que a relação que você cria com ele faz com que você ache ele muito mais bonito do que um cachorro que você compra na gringa por $5.000. Aquele é seu cachorro, então. Enfim, eu não sei se com todos esses exemplos eu estou conseguindo me fazer entender sobre essa coisa de que a beleza ela é construída. E ela é construída pela nossa educação e pela nossa apreciação. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento de mundo. A gente não resumir o que a gente
conhece só pelos nossos conteúdos em sala de aula. A gente precisa ver, saber o que é arte, a gente precisa escutar música, a gente precisa assistir filme, a gente precisa, enfim, entrar em contato com a diversidade gigante de coisas para que a gente consiga julgar melhor o que é belo, o que não é, e ficar tranquilo com isso. Beleza? Beleza? Tá ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para participar. Não, por enquanto. E aí, gente, tudo bem? Eu estou olhando o chat agora, para ver se vocês já dormiram com essa minha vozinha aqui de apresentadora de programa infantil. Caramba, vocês dormiram, vocês estão respondendo não. Tudo bem, sim, só o Rodrigo. Rodrigo, eu vou te dar uma caixa de chocolate. Profa, 106 slides, passar. Não, ó, vamos fazer assim? Eu prometo que eu vou passar. É porque alguns assuntos, eles são mais instigantes, tá certo? E cada questão eu coloquei sempre em 2 slides, lembre disso. E algumas só tem imagens, tópicos e memes, tá bom? Nem todos os slides têm conteúdos, não, tá bom? Relaxe, uou, tá tranquilo. Ai, meu Deus. Continuando. Pronto, esse assunto instiga demais, sabe? Mas a gente vai passar para frente. Bora lá. Adentrando ainda esse lance de conhecimento sobre o corpo, tá? Tem aí a história do uso dos suplementos alimentares por adolescentes. Não só por adolescentes, né, gente? Embora seja um assunto que a gente deva enxergar com muita criticidade, como é algo novo ainda para nós, então a gente precisa compreender os avanços científicos também sobre isso, sabe? Alguns desses suplementos, eu vou dar minha opinião bem pessoal, eu acho que são muito endemonizados, sabe? Nossa, fulano tá tomando suplemento, é anabolizante, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas, enfim, vamos ver como é que essa questão está escrita. Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade físico-atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia entre o tipo de esportes, aspectos culturais, faixas etárias, mais comum em adolescentes, e sexo. Os homens, os meninos bestinhas, querendo aumentar aí, né, a massa muscular. Poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece comum que as doses recomendadas sejam excedidas. A mídia, ó, mais uma vez a mídia, é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares, ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. De novo, em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu 46 bilhões em propaganda como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tais objetivos. Tal objetivo. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos, o texto informa que a gestão desses suplementos, né, reparem que o texto ele faz uma crítica, né, sobre o uso desmedido dos suplementos e associa que esse tipo de intervenção começou aí nos atletas e que o trem descarrilhou e foi-se embora. Então, sobre a associação entre a prática de atividades físicas e os suplementos, o texto informa que a ingestão desses suplementos é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente? De jeito nenhum. O texto diz o contrário disso. Corta. É estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal? Sim. Vamos lá. Deixa essa em suspensão. É indicada para atividades físicas como a musculação com fins de promoção da saúde? Pois é. Há profissionais que indiquem também.
direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos que praticam atividades físicas? Talvez, embora isso não esteja no texto. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas? Não. Então, ó, a primeira e a última a gente já elimina de cara, né? E assim, a primeira ainda rola uma duvidazinha. Por que rola uma duvidazinha, Loreta? Porque alguns profissionais, né, indicam suplementação para quem faz atividade física. Mas aí tem dizendo que é indispensável, então já está estranho, tá certo? Então, assim, o cerne do texto, a ideia principal é que o uso de suplementos é estimulado pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal, tá? Então, assim, percebam que no caso dessa questão, a gente precisa se ater ao que foi perguntado. As afirmativas A, C e D poderiam estar certas, a depender de como o texto tivesse escrito, tá certo? Além dos suplementos, como eu falei no início, é possível que o tema dos anabolizantes também apareçam aí pelas provas do Enem, tá certo? Então, fiquem atentos, olhem com criticidade e vejam o que se pergunta. Eita, que textão, só textão, né, gente? Ah, mas essa é ótima, eu adoro essa questão. Fala da Barbie. Eu não vou ler não, minha gente, vocês estão cansados de me ver ler esse negócio todo. O texto, ele diz que a Barbie é uma bonequinha, né, que tem ali sua forma e que é um modelo de beleza. Ela tem um padrão ali, a cinturinha fininha, o pescoço longo, né, o pezinho pequenininho, a perna gigante. Então, pensando aí na distorção da Barbie, né, na distorção do corpo feminino feito pela Barbie, foi feito um estudo aí de como seria uma pessoa, uma mulher parecida com a Barbie. Ela teria que ter um pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino. Não daria para segurar a cabeça. Ela teria que ter uma cintura menor do que o diâmetro da cabeça dela. Uma cintura de 40 centímetros. Ela não teria como guardar os seus órgãos dentro, né, aí do tronco. E o quadril, o índice de relação entre o quadril dela e a cintura é minúsculo. E uma americana média, ela tem a medida da cintura 80% a medida do quadril. Eu imagino que aqui no Brasil essa medida seja menor, né? Que a gente tem uma tendência, isso não é regra, muito desesperada, viu, gente? A gente é muito misturado. Então, a gente tem uma tendência a ter mais quadril, enfim. Mais uma vez, isso não é uma verdade, né? Mas é algo que circula aí no senso comum. Mas não, como não rolou esse estudo, a gente fica aí com a observação do estudo das americanas, tá? Então, ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa. Vejam como é importante a gente perguntar, a gente se ater ao que se pergunta, tá certo? Então, aí, o que a questão pede é a ideia central do texto. Noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural? Não necessariamente, tá, gente? Aí não fala de globalização da beleza, embora é uma afirmativa que a gente não dá para dizer que está totalmente errada, mas não é a ideia central do texto. Influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres? Não, essa a gente já corta de cara, porque não tem como, né? Não tem como atingir essas medidas bizarras. Relação entre a alimentação saudável e padrão de corpo instituído pela boneca? Nada a ver. Já corta também, porque nem se falou de alimentação. Proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do humano? Sim, né?
Está trabalhando justamente com as proporções e como seria essa diferença e essa impossibilidade, na verdade, de ter um corpo feminino no meio. Influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino? Não. A partir do momento que você diz, nossa, olha que mulher linda, essa boneca. Mas é impossível parecer com ela. Peraí que tá passando. Passou. Beleza? Aí, de novo, eu retomo. O cerne da questão está na sua pergunta. Qual é a ideia central do texto? Tem uma imagem aí de como seria essa mulherzinha aqui, se ela tivesse a altura que ela tem, mais as medidas da Barbie, ou a cintura e as proporções exatas da Barbie. Tudo bem até agora, gente? Loreta, 106 slides, você é doida. Beleza, vou voltar para lá. O que eu achava, viu, gente, que é menos, que a gente não precisa comentar tanto assim, aí eu vou passando, aí vocês ficam com esse material para dar uma olhada, tá bom? Tananã, passou, bora lá. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. Mais uma vez, gente, esse texto, ele aborda um conceito de saúde ampliado, representado, ele vai estar falando aí, pelo ambiente que a gente vive, pelos hábitos alimentares, pelo nosso estresse, opções de lazer, atividade física, clima, tudo isso faz com que se construa essa concepção, né, essa aprendizagem, esse estado de equilíbrio do sujeito, certo? Aí se pergunta assim, a educação para a saúde, considerando um programa de educação física escolar, assim, essa questão caiu no Enem de 2019, mas eu considero que ela é muito mais para professor do que para aluno, do que para vocês, mas vamos lá. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a adesão de programas de lazer, só isso não. Opção por dietas balanceadas, só isso não. Constituição de hábitos saudáveis, com certeza. Agora, hábitos que se relacionem com vários aspectos da nossa vida. Evasão de ambientes estressores, sim, mas não só isso. Realização de atividades físicas regulares, sim, mas não só isso. Então, veja que essa questão vai pela onda da que está mais certa, da que está mais abrangente, certo? Sempre assim. Aí, reparem que todas as afirmativas estão corretas, no entanto, uma delas é a mais correta. Eita, gente, a gente já viu todas as questões sobre conhecimento, né, sobre conhecimento sobre o corpo. Agora a gente vai adentrar em questões de ginástica, algumas delas vão ser parecidas, né? Quando eu falo de ginástica, eu estou falando aí da origem da educação física, da prática que está subdividida entre ginásticas para a gente conseguir ter hábitos saudáveis, ginásticas esportivas e ginásticas de demonstração. A gente tem essas 3 divisões, certo? Só que no Enem se cobra mais essa ginástica que é mais praticada pela população, né, que tem esse enfoque no treinamento das qualidades físicas, da transformação corporal. Essa questão eu falei na aula passada. Vejam que tem uma ginasta segurando aí o pé atrás da cabeça, um movimento que não é fácil de fazer, e essa questão, ela é sobre capacidades físicas. Eu posso não ter estudado nada de capacidades físicas, eu posso nem saber o que danado é isso. Mas se algum dia da minha vida eu tentei realizar esse movimento numa aula, eu sei exatamente o que ele me exige, certo? E a pergunta é sobre isso.
O desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado é velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida, nananã. Resistência, flexibilidade, agilidade ou equilíbrio. Gente, quando a gente olha a capacidade física que cada quesito desse tem e o conceito que está depois, todos os quesitos estão corretos. Todos estão corretos. Mas se a gente voltar para a imagem, a gente vai entender que sem flexibilidade, essa criatura não consegue realizar esse movimento. Certo? Então, eu consigo responder essa questão se eu já tiver tentado fazer algo parecido alguma vez na minha vida. Isso significa que a experiência prática, ela começa a aparecer no Enem, né, a valorização disso, mas que a gente precisa também interpretar as imagens, e ficar atento ao que se pergunta, porque, de fato, todas as questões, todas as afirmações, elas são corretas. Velocidade se conceitua, resistência se conceitua, flexibilidade se conceitua, agilidade e equilíbrio, mas para essa imagem é a flexibilidade. Beleza? Continuando, outra questão em 2010, que caiu, aqui de 2010 também, que caiu, que a meu ver, considera a experiência do corpo. Eu posso nunca na vida ter estudado como é a biomecânica de um salto. Como é um salto? Ai, meu Deus, não sei como é. Quais são os estágios do salto? Mas se alguma vez eu fiz capoeira, fiz ginástica, ou fiz, sei lá, uma aula de parkour, eu vou entender que eu tenho que ter impulsão, eu posso saltar, eu posso pular em altura, para cima, eu posso saltar, pular em distância. Eu tenho, quando eu pulo, quando eu salto, eu tenho que ter uma fase de recuperação do equilíbrio. Então, eu transfiro a minha experiência prática para pensar sobre essa questão. Aí pergunta assim, o salto, movimento natural do homem, quando eles falam de movimento natural, viu, gente, eles estão se referindo a vários movimentos que a gente normalmente aprende até os 6 anos de idade. Andar, correr, girar, saltar, abaixar, enfim, esses movimentos que são mais simples e que a gente vai se alfabetizando do ponto de vista motor na primeira infância, normalmente. Então, ele fala que é um movimento, o Enem fala, eu não sei quem é o autor, movimento natural do homem, está presente em ações cotidianas e também nas artes, nas lutas, nos esportes, entre outras atividades. Com relação a esse movimento, considera-se que é realizado para cima, sem que a impulsão determine o tempo de perda de contato com o solo. Gente, como é que eu posso dizer que o quão impulso eu aplique não determina no tempo? Vejam essa imagem 1. Eles devem ter tido um trabalhinho para tirar essa foto, porque a criatura que está do lado esquerdo, ela tem, aparentemente, ou um problema de tempo, né, ou saltou num tempo diferente dos outros, ou ela tem uma impulsão muito menor. Então, se ela tem menos impulso, ela salta com menos altura e, consequentemente, menos tempo. Então, descartado já. É na fase de voo que se inicia o impulso, já para por aí. O quê? Como é que eu estou no ar e vou me impulsionar para cima? Eu vou bater asa? Então, aí você já elimina na primeira frase, mas você continua para, desencargo de consciência. Que, dado pelos braços, ou seja, vai querer voar mesmo, determina o tipo e o tempo de duração do salto. Não. É verificado o mesmo tempo de perda de contato com o solo nas situações em que é praticado. Gente, como é que eu posso dizer que uma criança de 6 anos, pulando dentro de casa, ela tem um tempo de voo, de perda de contato, igual a Daiane dos Santos, quando faz um triplo twist carpado? Ou quando um jogador de capoeira faz aqueles saltos lá mirabolantes. Não tem como, não é o mesmo tempo. Então, corta essa também. É realizada após uma breve corrida para o local mais alto.
sem que se utilize o apoio para impulso. Essa é a mais nonsense que tem, nada a ver. É a perda momentânea do contato dos pés com o solo, olha que legal. E apresenta as fases de impulsão, voo e queda. Pronto. Se eu já pulei alguma vez na minha vida, eu acertei essa questão. Essa questão é por eliminação, porque todas as erradas, elas não possuem sentido algum. O candidato que conseguir pensar em suas experiências, que eu já falei para vocês, em um salto, ou apreciou e praticou várias práticas esportivas, conseguem responder e rir da questão. Tipo o Simba aqui, rindo na cara do perigo. Bora lá. Continuando aí no conteúdo ginástica, aí numa abordagem mais histórica, que depois foi se transformando em outras práticas, como eu já falei para vocês. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas em modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Diante do exposto, viu? Preste atenção nisso. Diante do exposto, é possível perceber que houve aumento pela procura de exercícios físicos aquáticos. Corta essa, gente. Não fala nada disso. Evitando o atrito, não prejudicando as articulações, previne envelhecimento, não. Mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, que permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem a preocupação com padrões de beleza instituídos socialmente? Não. Sabe por quê? Porque o corpo, como diz no texto, foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Então, a preocupação com os padrões de beleza existem sim. Continuando. Eu sei que está difícil de entender, que eu devia ter colocado as letrinhas aí, mas, enfim. Programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea, não sei o que, não sei o que. Essa questão também aponta para a perspectiva exclusiva da saúde, tá certo? E o texto aponta para a questão dos padrões corporais, a questão da busca pelo corpo perfeito. Então, elimina essa aí também. Exercícios de relaxamento, reeducação postural, alongamentos que permitem o melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como a dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais. Nada a ver. Dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou dois macronutrientes, bem como exercícios que permitem o aumento de massa muscular e ou modelar o corpo. Gente, essa é uma das questões de casca de banana, sabe? De casca de banana, que você fica, meu Deus, como é que eu vou responder isso? Algumas, todas me parece que não se relacionam com o texto, só que uma delas, que não aparece diretamente, né, essa questão da ingestão excessiva ou restrita de nutrientes para modelar o corpo, não aparece no texto. Só que é a única que fala, né, de modelagem aí e de aproximação dos padrões. Então, das questões até agora, a mais confusa, com certeza, é essa, certo? Lembrem do que está sendo dito no texto, tá? Sobre o que é possível supor. E quando é possível supor, você pode colocar, digamos assim, mais informações que justifiquem aí a modelação do corpo sem preocupação de hábitos saudáveis. E, de fato, é a única questão que não fala, que não tem a ênfase na saúde, e sim na modelação do corpo, mesmo que aborde coisa que não tem nada a ver no texto. Outra questão, que é tipo aquela primeira do IMC, né? E que a gente responde se a gente souber ler aí os gráficos, tá certo? Quais são os efeitos do exercício físico de uma forma geral? Para os pulmões,
Os pulmões, eles fornecem oxigênio no sangue. Os pulmões podem receber mais ar e difundir mais oxigênio ao sangue, né? Então, a gente tem uma expansão da nossa capacidade pulmonar. O coração, ele bombeia sangue rico em oxigênio aos músculos. Então, o coração, ele aumenta de tamanho, pode bombear mais sangue por batimento e bate mais lentamente, tanto em repouso quanto durante o exercício. Não sei se vocês estão com saco ainda de acompanhar essas coisinhas menores, mas vamos pensar aí, né? Quando eu aumento o meu condicionamento cardiorrespiratório, né? O meu pulmão, ele aumenta minha capacidade de distribuir oxigênio para os meus tecidos, ao mesmo tempo que o coração, ele fica mais forte e ele se poupa de acelerar os processos, então ele bate mais devagar. Já os músculos, eles utilizam oxigênio para queimar combustível e produção de gordura, de energia, então os músculos, eles adquirem tônus e podem queimar mais combustível, especialmente a gordura, durante o exercício. Então, quanto mais massa magra, quanto mais tecido muscular eu tenho, eu consigo abastecer esses músculos, digamos assim, o meu metabolismo em repouso muscular, ele é maior do que quem tem menos tecido muscular, né? Por exemplo, um atleta, né, que ele tem 80 quilos, e um percentual de gordura bem baixinho. Uma pessoa que tem 80 quilos, mas tem um percentual de gordura muito alto. Os dois têm a mesma massa muscular, mas em repouso, o atleta, ele vai gastar mais energia, porque o músculo exige mais do corpo dele, mais um tecido que, para se manter ali alimentado, digamos que ele precise de uma carga maior de energia, diferente da gordura, que fica lá de boas paradinha na dela. Beleza? Aí pergunta assim: a partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde no indivíduo. Ó, quais são as coisas que são boas para a saúde? Se apresentaram aí 3 coisas já de cara. Então, isso vai exigir só uma análise dessas 3 coisinhas. Bora lá. Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue. Poxa, ok, já acho que essa tá certa. Vamos ver mais umas. Diminuição da oxigenação do sangue, o que não é legal, né? Que eu não consigo levar oxigênio direito para os tecidos. E aumento da frequência cardíaca em repouso. Imagina eu estou aqui sentada olhando para o computador e estou com taquicardia. É sinal que há algum problema, né? Quanto menor essa frequência cardíaca, mais tranquila, né? Mais bem condicionada eu estou. Então, B, errado. Diminuição da frequência cardíaca em repouso, massa, e aumento da gordura corporal? Não. A gente pode até aumentar a massa corporal, mas é muito mais interessante ter massa magra, né, do que massa gorda. Diminuição do tônus muscular, o que não é bom, já sabemos, e aumento do percentual de gordura? Não. Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em repouso. Também não. É preferível que essa frequência cardíaca ela seja mais devagarinho, tá certo? Mais devagar. A de cara, essa é uma questão que a gente, inclusive, nem precisava fazer essa análise, né? Das 3 coisas aí que acontecem, porque ela é óbvia. Mas eu quis acompanhar com vocês, porque eu acho que facilita a vida da gente. Justamente isso que eu falei. Bora lá. Em 2018, pensando ainda nesse bloco da ginástica, apareceu aí essa imagem na prova do Enem. Nessa imagem tem uma senhora altamente malhada, altamente treinada, e a seguinte frase do lado dela:
Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Brá na cara da gente. Esse é o primeiro texto. Aí, no segundo texto, dessa mesma questão, sim, gente, não é nem é muito comum, vocês já devem ter visto isso, com certeza, que se tenha mais de um texto para responder uma questão só, tá bom? Então, no segundo texto, ele diz assim: imaginemos um cidadão residente na periferia, em um grande centro urbano, aí retrata uma rotina, né, de um cidadão comum em que não tem tempo para nada, porque ele trabalha muitas horas por dia. Como é que eu posso pegar aquela frase daquela senhora maravilhosa do início e aplicar para a vida de um cidadão desse que trabalha 3 expedientes, chega em casa tem que cuidar de filho e tem que se alimentar e tem que correr, tem que pegar transporte público lotado, enfim. Esse segundo texto ele faz uma crítica ao primeiro. Aí a pergunta diz assim: o segundo texto, que propõe a reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida, na saúde, apresenta uma visão. Se eu estou falando que o segundo texto propõe uma reflexão, eu já sei que a minha visão do segundo texto, ela é mais ampliada do que a do primeiro. Ponto. Bora lá. Aí já tem dizendo que o segundo texto propõe uma visão medicalizada, que relaciona a prática de exercício por qualquer indivíduo à promoção de saúde? Não. O segundo texto questiona a prática da atividade física na vida desse sujeito. B. Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios? Pronto, já temos uma resposta correta. Vamos ver as outras. Crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo? Não, não se critica o sedentarismo do sujeito. Se critica que o contexto de vida dele não permite que essa frase da senhora seja uma verdade. Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças? Não, ao contrário, fala de uma maneira contextual. Geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade? Nada a ver. Então, gente, ó, letra B é a correta, essa, apesar de a gente se cansar para poder ler, né, olhar a imagem e tudo mais, essa é uma questão muito clara e é interpretativa. Isso eu já falei. Ó, gente, a gente já está no terceiro bloquinho aí de conteúdos. Esportes, tá? Eu queria fazer só uma consideração rapidíssima. Quando a gente fala de esportes, a gente tem que pensar, primeiro, no contexto de sua prática, tá? A gente tem o esporte espetáculo, que é isso que a gente vê na TV. A gente tem o esporte que a gente pode praticar na escola, que a gente denomina de esporte educacional, e a gente tem o esporte de participação, que é a pelada aí no terreno baldio perto de casa, certo? Então, essas 3 classificações, elas têm características contextuais muito diferentes umas das outras. No entanto, o esporte espetáculo, ele muitas vezes é palco das reflexões do Enem, porque suscita questões sobre mídia, sobre fofoca de atleta, sobre ética, sobre estética, sobre todo tipo de coisa que acontece nesse grande palco e que faz com que a gente possa analisá-lo, certo? Já que é um fenômeno social extremamente importante na nossa sociedade. Só que, em 2010, bebeu água? A primeira questão que caiu sobre esporte era sobre o vôlei. Aí tinha 3 imagens e a questão exigia só a leitura dessas imagens. Quem já assistiu jogo de vôlei na vida ou já brincou de vôlei em algum lugar consegue responder essa questão. Eu já assisti, cara. É muito bom. É muito bom. Pode interromper a hora que quiser, gente. Já falei isso, não sei se quem entrou depois ficou sabendo, tá? Então, assim, quem praticou um pouquinho ou quem já assistiu, consegue compreender, né, minimamente o gestual, talvez não saiba o nome
das coisas. Isso eu estou falando para quem brincou na rua uma vez na vida, tá? Mas como durante muito tempo, foi o primeiro ou o segundo esporte mais praticado no Brasil, alguns movimentos, alguns gestos técnicos, a gente tem propriedade para dizer o que é, tá certo? Então, aí na primeira imagem, a gente tem a bola sendo colocada em jogo, né, por meio do saque, certo? Já respondi a questão. Já respondi a questão, porque o primeiro quesito já apresenta saque. O segundo tem dizendo que ele está arremessando. No jogo de vôlei não tem arremesso, tem no handebol, certo? Tem no basquete. Ele não está tocando, né? Ele não está passando a bola, talvez essa fosse uma para deixar a gente em dúvida, né, e iniciar a partida, essa parte do iniciar a partida, e nem está cortando como forma de ataque. Por quê? Porque ele está fora aí do campo, tá bom? Aí na segunda imagem, ele está defendendo a bola, certo? E na terceira imagem, ele está realizando uma cortada como forma de ataque. Só que ao mesmo tempo, tem duas criaturas aí, tá bom? De cara já dá para ver que a primeira questão é a correta. Beleza? Eu particularmente gosto dessas questões de imagem, sabe, gente? Eu acho que é bom, é bom para quem aprecia ou para quem pratica a modalidade. Valeu, Loreta. Acabei de dar a resposta da outra. Enfim, esse tipo de questão ele levanta a importância do acesso às aulas práticas, viu, gente? Não fujam. Era só isso. Vocês vão ver, quando a gente fala de esporte, uma sequência imensa de questões sobre futebol, certo? A gente tem aí, acho que 4 ou 5 questões nos Enem da vida abordando o lance do futebol. Aqui apresenta-se um texto sobre uma música, né? Aqui é o país do futebol, e essa música apresenta uma crítica sobre essa política de pão e circo, né? De alienação provocada muitas vezes pelo futebol. E eu nem culpo tanto o futebol, mas durante isso na contemporaneidade, pensar na Copa do Mundo, né? Eu sei que é um evento que todo mundo fica muito envolvido e acaba querendo ou não assistindo os jogos, acaba torcendo, a gente fica muito imbuído ali daquele ambiente. Mas em outros momentos na história do nosso país, e eu acho que a gente também não está totalmente isento sobre isso, esse tipo de evento era uma forma de ludibriar a população para não enxergar os problemas que estavam acontecendo. Então, essa letra fala justamente sobre isso, e essa questão aí eu meio que deixei a marcaçãozinha pronta, né, para dizer que a partir desse texto, por meio desse texto, se promove a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol, certo? Então, é uma questão puramente interpretativa, tá? E a resposta está aí no texto. O texto não reforça a relação entre o esporte e o samba, não tem nada a ver, tá? Embora seja um samba. O texto não apresenta o futebol como uma atividade de lazer, não tem nada a ver. O texto não é identificado como alegria, não coloca como objetivo identificar o futebol como alegria da população brasileira, e nem associar o futebol ao desenvolvimento do país, tá? Então, é muito simples, tranquilo e claro, tá? Então, vejam, o futebol é uma prática corporal com a identidade firmada no nosso país. Então, para quem vai fazer Enem, eu sei que vocês não precisam estar atentos e assistir jogo todas as quartas, feiras e domingos na grande mídia, não.
Mas se atentem às coisas que acontecerem, sabe, aos escândalos de corrupção, a maneira como são projetadas as imagens, as mudanças de regra, né, muito interessante aquela, a telinha que a gente consegue ver para voltar o lance que o juiz não viu, poxa, a tecnologia interferindo numa modalidade que tem como fundamento e essência o imprevisível, isso é bem emblemático de se ver atualmente, né, até porque, como eu falei, o futebol, ele parte do jogo, e o jogo tem essa coisa da gente não saber o que vai acontecer. Inclusive, por isso que é dado o poder de decisão ao que o juiz viu, né, se confia, se forma no juiz, e o que ele viu é a verdade. Mesmo que, anos depois, um determinado país tenha sido campeão do mundo porque alguém fez um gol de mão, né, tem uma história muito parecida com isso, mas isso não é uma imagem, uma análise, não é suficiente para tirar o troféu ali daquele país. É o que o juiz viu na hora. Ponto, acabou-se. A decisão não pode ser voltada atrás, a não ser que seja uma coisa muito esdrúxula, e ter todo um tribunal esportivo para poder decidir isso. De todo modo, os grandes escândalos, as coisas que acontecerem nas entrelinhas e que vocês puderem identificar no futebol, são elementos para a gente acertar questões no Enem, por incrível que pareça. Seguinte, gente, essa questão, para mim, ela é um pouco óbvia e um pouco nonsense. Por quê? Porque ela fala de um atleta paralímpico, e nessa entrevista ela diz que a coisa mais difícil na carreira dela foi a falta de apoio, que ela não tinha. Um atleta, gente, um atleta olímpico, paralímpico, não importa, ele tem a rotina dele resumida aos treinamentos. Ele não tem festa, ele não tem amigo, ele treina, principalmente nessas modalidades que se briga aí por marcas, tá? Pela diminuição do tempo, pela melhoria das distâncias e tudo mais. Então, ela fala que foi muito difícil profissionalmente, né? Aliás, se profissionalizar, claro, tem que pagar a conta, como todo mundo tem. Então, o texto permite relacionar uma prática corporal a uma visão ampliada de saúde. O fator que possibilita identificar essa perspectiva é a condição financeira, certo? É isso. Veja o seguinte, essa questão, ela me incomoda um pouco, tá certo? Como eu falei para vocês no início, o esporte, ele tem 3 subdivisões. E quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente não pode dizer que a gente está falando de saúde. Vixe, Loreto, você está dizendo que um atleta ele não é saudável, um atleta olímpico, paralímpico, um atleta de alto rendimento? Sim, eu estou dizendo que ele não é saudável. Oxe, como assim? O cara tem o corpo ali potencializado para poder realizar, para ser rápido, para ser isso, para ser aquilo. Ok, mas essa potencialização do corpo dele custa a saúde dele. A saúde dele, ela é colocada em segundo plano, certo? É colocada em segundo plano. Ele precisa sucumbir à dor, ele precisa chegar no limite do que ele aguenta o tempo todo. E às vezes, muitas vezes, esse limite é ultrapassado. E quando esse limite é ultrapassado, ele tem as lesões. Então, não venha me dizer que uma pessoa que está sempre sentindo dor, que uma pessoa que está sempre ali no limiar do machucado, é uma pessoa que tem uma concepção ampliada, uma pessoa não, né? Isso é uma concepção ampliada de saúde, porque não é. Óbvio que se eu for comparar, Loreta, quer dizer que se eu for comparar o Usain Bolt, aquele atleta velocista, o mais rápido do mundo, desesperadamente, e uma pessoa que passa o dia comendo salgadinho no sofá de casa, você está dizendo que essa pessoa é mais saudável que o atleta? Não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando alguém pratica o esporte enquanto alto rendimento, o foco não é a saúde corporal dele, não é a saúde. O foco é a potencialização.
é o treinamento. É ele tá indo sempre mais longe, tá certo? Então, essa questão me incomoda um pouco, né? Eu sei que o foco não é esse, o foco é pensar que a saúde da atleta se referencia também nas dificuldades financeiras dela, mas eu acho que eles podiam ter tomado mais cuidado a fazer essa exata relação. Podia ter caprichado mais nos quesitos, talvez. Ó, gente, mais questões sobre futebol. Já falei que tinha vários, tinha vários. Essa daí eu também não vou ler, tá? Tô passando, porque senão a gente. Gente, já é 4:30 da tarde. Daqui a pouco vamos expulsar daqui. Mas, assim, todas as questões que forem relacionadas ao futebol, elas relacionam a carreira do jogador, elas se relacionam também com aspectos da vida desses jovens, com a falta de emprego, com a dificuldade que se tem quando o jogador ele investe a vida inteira dele no jogo, acaba não se preparando para outros empregos, outras funções. Às vezes se frustram e quando vão voltar à vida normal, dá ruim. Então, o texto se refere a isso, a despreocupação dos sujeitos com a formação paralela esportiva para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Certo? Então, vejam que o futebol, ele suscita diversas discussões. Essa questão aqui, gente, é sobre valores olímpicos e paralímpicos. E, para mim, depois daquela confusa que eu falei da casquinha de banana, essa é uma das mais difíceis. Eu acho que essa é a questão mais difícil que já caiu no Enem. Por quê? Porque implica em você saber conceitualmente o, cada um dos valores olímpicos. Então, Loreta, nunca estudei valores olímpicos na minha vida. Eu não sou profissional de educação física que paguei essa disciplina, porque nem todo mundo pagou, viu? Eu tiro por mim, eu não paguei. Eu tive acesso a esse conhecimento depois, por outros motivos, em outras formações. Mas aí existem duas formas da gente acertar essa questão. Conhecer os valores olímpicos e seus conceitos, e dificilmente a gente consegue. E o segundo, gente, é a gente conseguir interpretar cada uma das questões, cada uma das afirmações. Quando a gente interpreta cada uma, a gente consegue ver que uma está falando da outra. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, aqui na C, ele fala de coragem. Só que isso daqui não é coragem, isso aqui é determinação. Está percebendo? Eu vou pedir para que vocês leiam com mais atenção depois, tá certo? A gente ir passando. Mas é isso, se eu conseguir interpretar as questões, o que demanda eu estar descansada na hora de responder isso, na prova, me faz acertar ou não. Porque essa daqui parece que todos estão corretos, mas não estão. Casquinha de banana detected. Futebol de novo, gente. Futebol. Pegue futebol. Pegue futebol. Enem, por isso que eu estou dizendo. Se informem sobre futebol. Tá? Essa questão sobre futebol, ela discute, tá, gente? Ela discute a questão da modalidade ter partido do jogo, ou seja, quando a gente fala de jogo, a gente fala da brincadeira, a gente fala do improviso, a gente fala do que encanta, da arte do futebol, tá? E essa questão, ela discute que ao longo do tempo, essa arte foi perdida em função do espetáculo, né? Os jogadores estariam cada vez mais fortes, cada vez mais técnicos, cada vez menos interessantes de serem assistidos. E critica, por sua vez, as mudanças midiáticas que acabaram forçando isso. Quanto mais espetacularizado, mais se atende ao que a mídia pede, a forma com que é mostrado o espetáculo, tá? Então, a resposta correta é de que, nesse texto, né,
a mudança no futebol tornaram a modalidade um produto a ser consumido, negando a sua dimensão criativa. Embora a condição criativa do corpo, a dimensão criativa do corpo não possa ser negada nunca. Beleza, gente? Futebol de novo. Gente, sempre que a gente for falar sobre questões de gênero, essa é uma questão de gênero, que fala sobre a presença da mulher no esporte, tá? Normalmente, as práticas corporais que discutem gênero são justamente as que são estereotipadas nos gêneros. Por exemplo, a dança como algo feminino, o futebol e as lutas como algo feminino, masculino. Então, as questões do Enem, até então, não sei se vai permanecer assim, discutiam essa naturalização dos corpos, né? Não é porque alguém nasce mulher que está fadada o resto da vida a ser delicada, sensível, recatada do lar e realizar práticas de ritmos e leves e alongamentos, enfim. Não. Nem que os meninos estão fadados a realizar práticas que envolvam força, potência, agressividade, porque essas qualidades, elas são culturais, certo? Então, no Enem sempre vai ter críticas, até hoje, até ano passado, sobre isso, certo? Então, nesse texto, eu até conheço esses dois autores, eles colocam que argumentos biológicos, eles são utilizados muitas vezes para justificar desigualdades históricas e sociais. Ou seja, o fato da condição feminina e masculina serem diferentes do ponto de vista hormonal, muscular, e isso eu não estou generalizando, né? Porque existem mulheres mais fortes do que homens, e homens mais flexíveis e mais ritmados e mais expressivos que mulheres. Enfim, isso não é uma verdade. Mas existem diferenças entre homens e mulheres, entre os dois sexos. Isso também a gente não pode negar. Mas isso não pode servir de argumento para justificar desigualdades históricas e sociais, porque o nome disso é higienização, eugenia e, enfim, já caiu há muito tempo. É uma foto no mar, sempre tem um comentáriozinho sobre isso. Mais uma vez, aí a mídia, tá? Já tô em jogos? Meu Deus, peraí. Tá, não, tá aqui. A última questão de esporte, viu, gente? Aliadas ou inimigas da educação física escolar? A mídia é aliada ou inimiga? Inimiga da educação física escolar? O que vocês acham? Tempo para responder? Não sei, Loreto, eu não li o texto, certo? Então, mais uma vez, né, se coloca aí o esporte como espetáculo. E nessa coisa de trazer o esporte como espetáculo, muitas vezes os alunos, as crianças, acham que aquilo ali é a única forma de se viver o esporte. Só que não. Como eu falei, existem outras possibilidades, outras categorias, e que na escola, por exemplo, a gente não precisa reproduzir isso do mesmo jeito. Então, esse texto, ele critica justamente isso, a distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Nem sempre a vida de atleta é glamourosa, eu diria que nunca, pelo menos de qualquer esporte que não seja futebol. Então, as crianças precisam entender isso. Essa questão tem mais ou menos isso. Isso eu já falei no início. Ó, gente, a gente tem aí mais 3 categorias. Eu acho que a gente já falou demais hoje. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou disponibilizar essas questões para vocês.
certo? Elas estão todas, ó, respondidas e tem comentários, tá bom? Jogo, quando a gente for pensar em jogo, a gente está falando das brincadeiras, tá certo? Existe aí uma coisa do jogo que é de ser uma ocupação voluntária, gratuita, né, de ter a ligação aí com a ludicidade. Essas questões são fáceis de responder, vocês vão ver isso, né? Algumas são interpretativas, e eu sempre deixo um comentáriozinho assim no final, tá bom? As lutas são duas ênfases principais. Uma é na relação com a mídia, né? Aí a gente tem o MMA como um contexto muito emblemático para a gente discutir lutas. A gente tem também aí a discussão sobre gênero, certo? A gente tem aí também a diferenciação entre o que é luta, o que é briga, isso é importante, essa contextualização para a gente responder as questões, mas, em geral, as questões de luta, elas são todas interpretativas, certo? Tem uma questão de boxe, que perdeu espaço para o UFC, por conta da mercadorização, do marketing, tá? A gente tem aí uma questão sobre o filme Menina de Ouro, que levanta a temática do gênero para as lutas. E a gente tem aí uma questão sobre capoeira, tá? Capoeira, ela se encontra nesse rol de conteúdos aí de lutas, e um destaque maior é que ela se encontra aí nessas tensões históricas, e principalmente ela transversaliza alguns desses blocos de conteúdo, não só as lutas, ela é jogo, ela é dança, ela é esportivizada também. E por fim, gente, a dança. A dança ela é a linguagem artística, certo? A ser praticada na escola, e ela é também um conteúdo da educação física. Até agora, no Enem, caíram 3 ou 4 questões, sendo que 2 delas comentam a dança como um componente cultural, né, do nosso país, e situam aí, né, as questões de dança situam como você identificar como elemento tradicional e expressivo de um povo. Também são questões interpretativas. A primeira que caiu, de 2010, é bem patética. É tipo assim, qual dessas danças não é brasileira? Aí a questão dele é o balé clássico. Aí eu levanto aí alguns comentários para dança, certo? Bom, bem isso que eu falei mesmo. E a última questão de dança caiu no Enem de 2015, falando do rap, né, da dança de rua, que agrega diferentes movimentos artísticos. E nessa forma aí de agregar, o rap, ele é uma dança que se utiliza da expressão aí da vida da rua, a expressão urbana, e parte em movimentos improvisados. O break. Pois é, gente, tem. Eu vou aqui sair da apresentação, que aí eu vou disponibilizar para vocês, que eu já acabei me alongando, né? Deixa eu ver, assim. Luiz. Vamos lá, Rodrigo fez uma pergunta, agora vai querendo voar mesmo. Eu não peguei os comentários de vocês sobre as coisas que eu falo. Deixa eu passar um pouquinho mais para cima. Acho que a popularização do futebol veio mais pela consequência histórica. Sim, sim.
Penso que no mundo todo, mas penso que no Brasil o futebol ele conversa bastante com a nossa cultura, né? Muitos elementos do futebol são culturais dos elementos da nossa cultura, o jeitinho brasileiro, da nossa forma de jogar. Não estou falando isso de forma orgulhosa, não, mas se assemelham, sim. E eu acho que é por isso que a gente encontrou aqui, o futebol encontrou aqui um país ideal para ele, né? E é uma modalidade que não exige muito. Se você for numa escolinha aí de município, você vai ver crianças jogando futebol de qualquer forma, de todo jeito, sabe? Pega ali uma tampinha, um negócio amassado, joga. Pega uma bola velha furada, joga. Então, é uma atividade muito prazerosa para as nossas crianças, para os meninos, principalmente, né? Para as meninas também. Então, eu quero falar para a população, para não causar confusão. Professora, é possível que nesse ano, caso tenha Enem, caia alguma questão relacionada à prática de exercícios físicos na quarentena, em lives? É, é muito possível. É possível porque a prática de exercícios tem sido reconfigurada, né, nesse momento. Beleza? Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela atenção, tá bom?